Olá, eu vou apresentar agora a última ferramenta importante para o nosso uso nos trabalhos de Data Science e Inteligência Artificial, que é o Jupyter Lab. Ele é uma das ferramentas mais úteis porque ele combina todas as utilidades que eu mostrei do IPython com a opção de dentro de um navegador web, onde a gente consegue executar as células, voltar nas outras células e, além de tudo, uma poderosa visualização de gráficos e a gente consegue mexer muito fácil com os dados com ele. Então, ele é uma ferramenta bem comum para fazer a parte de exploração de dados. Então eu vou pegar o terminal aqui, eu já estou na pasta do nosso curso, e o único comando que a gente tem que dar aqui é escrever Jupyter Lab. Isso, de novo, é para quem tem o Conda instalado, né? Se você tem só o Python instalado, você vai ter que dar pip install Jupyter Lab, é só procurar na descrição, é bem simples. E depois disso, você der esse comando, a gente já vai ver que ele vai rodar algumas coisas aqui e ele vai ligar um servidor aqui nesse endereço que é o localhost, que é o 127.0.0.1, e em geral ele abre na porta 8888. Então, se o seu não abrir, é só digitar isso no navegador, que é o nosso localhost, né? Porta 8888, mas em geral ele abre sozinho aqui e a gente já tem essa interface aqui para a gente conseguir abrir as coisas. Então vamos dar uma olhada nela, eu vou mostrar o que tem. A gente pode abrir consoles, né, que é parecido com o que a gente já tinha aqui. Então, como eu tinha mostrado lá para vocês, a gente consegue dar um print, alguma coisa aqui, igual a gente já fez nos anteriores. Então, o console é uma coisa que não é tão útil, mas ele está aqui. Mas a parte mais importante são os notebooks. Então, aqui aparecem dois Python para mim, porque eu tenho dois ambientes virtual, mas se você acabou de instalar o Anaconda, vai aparecer só um deles aqui. Então, a ideia do ambiente virtual é uma coisa um pouco mais avançada, que eu não recomendo para fazer para quem está iniciando, mas depois vai ser muito útil, que é você ter várias instalações do Python isoladas, controladas pelo Anaconda. Então, você ativa o ambiente, coloca as bibliotecas na versão específica que você quer e depois usa ele, volta para outro projeto em outras bibliotecas sem ter conflito entre todas essas versões. Então eu vou usar o Python normal aqui. Então aqui essa é a interface, a gente consegue de novo fazer aqui o nosso print, né? Célula por célula. Então vou fazer uma outra célula com for aqui, igual eu fiz no exemplo para vocês, contar até 10 aqui. Tá? Então a gente vê as células aqui. A vantagem do notebook é que se eu falei, eu quero ver de novo essa célula de cima aqui, eu posso rodar ela de novo. Então, posso criar uma célula aqui embaixo, por exemplo, criar células em cima, executar o código, voltar no de baixo, depois ver o que está acontecendo de novo. Então, você consegue brincar com os dados de uma forma mais rápida do que criar um script linear que vai seguir sempre naquele esquema top to bottom. Então, fica muito mais fácil a gente mexer. Só para vocês entenderem um pouco melhor a interface, então aqui são as linhas de comando. Ela entra por padrão como code aqui, né? Mas se eu quiser, eu consigo trocar ela aqui para Markdown, né? Então, em Markdown, eu posso vir aqui e escrever, por exemplo, título. Ele vai aparecer assim. Se eu quiser, por exemplo, posso colocar, por exemplo, e assim por diante. Então a gente consegue mesclar texto com código e assim você consegue explicar aquilo que você está analisando do código juntamente com o código. Você pode adicionar imagens, GIFs, vídeos, pode embutir muita coisa. Então esse notebook ele fica muito versátil para a gente trabalhar. Uma outra coisa também é que a gente pode arrastar, né? Vamos imaginar que eu quero o título aqui em cima, eu posso simplesmente puxar essa célula, eu posso mudar as células de lugar aqui, certo? Outra coisa também, tem uma série de atalhos que depois vocês vão aprendendo. Inicialmente você pode começar mexendo só por aqui, né? Quero adicionar uma célula, por exemplo, aqui embaixo, eu vou vir aqui no maisinho, ela apareceu aqui. Mas aí tem outras opções. Se eu estou segurando assim, eu posso apertar A para adicionar uma célula acima, que é above, né? E se eu apertar B, ele vai adicionar uma célula embaixo aqui, que é o B de below. Se eu apertar D duas vezes, ele deleta uma célula. Ou você pode também ir na lixeira lá e apertar também. Mas se você pegar a manha dos atalhos é um pouco mais fácil. Outra vantagem também é que ele tem algumas coisas que o Visual Code também tem. Por exemplo, múltiplos cursores. Então vamos imaginar que eu quero fazer um print aqui, mas eu não vou usar i na variável. Vamos imaginar que a minha variável é j. Então eu seleciono aqui nos dois lugares. Quando eu troco, eu consigo trocar os dois ao mesmo tempo.
E aí, isso é muito prático se você tem uma quantidade grande, você quer refatorar, alterar o nome de uma variável e ela aparece em 10 lugares, por exemplo. Você pode ter múltiplos cursores, e enquanto você digita, eles vão aparecer nos dois lugares. Então, adianta um certo tempo também. Aqui a gente consegue importar as bibliotecas, né, igual eu fiz no anterior, estou usando sempre o mesmo exemplo, fica mais fácil. E ele também tem o autocompletar de uma forma bem prática aqui, então eu já consigo ver todas as opções aqui, né? Então, ajuda bastante também. Ele também colore, né, com todas aquelas formas, então a gente consegue usar bastante coisa. Uma outra curiosidade é que a gente consegue editar arquivos .py também, né? Então, aquele programinha que eu mostrei no outro vídeo está aqui, né? Então, você pode usar, inclusive, o Jupyter como editor de arquivos .py. Uma outra coisa também é notar aqui que a extensão do notebook que a gente está criando, no caso está Untitled, porque eu não dei um nome aqui para ele, eu vou vir aqui e vou renomear, né? Vou colocar aqui como primeiro underline notebook. Lembrando sempre evitar dar espaço, né? Então, o primeiro notebook está aqui. A extensão dele é IPYNB, que é de IPython Notebook, tá? Então, é diferente do script do Python e a gente não consegue executar ele pela linha do terminal. Eu não posso dar Python meu primeiro notebook lá, .ipy. Ele não vai rodar, eu consigo rodar direto aqui só no notebook mesmo, tá? Diferente desse script aqui que eu consigo não só editar aqui, como executar. Então, basicamente é isso. Tem uma série de coisas que vale a pena vocês darem uma olhada. Eu consigo ver as pastas, né, como eu mostrei aqui. Tem opção também de você colocar extensões nele, então que facilitam algumas coisas específicas que talvez você use. Então ele tem alguns add-ons aqui que a gente consegue colocar, mas ele é uma ferramenta bem útil e a gente vai usar bastante e distribuir código por aqui. Então eu vou passar notebooks para vocês nesse formato aqui. A outra opção é o Colab, né, que eu tinha mostrado também, que ele faz, você vai conseguir fazer esse mesmo código, só que você não vai ter que hospedar o Python na sua máquina. Então, esse aqui é o código que a gente tinha visto na aula passada. É a mesma ideia, né, exatamente igual ao Jupyter, só que a gente vai fazer isso na web. Então, tem essas duas opções aí para vocês usarem. É uma ferramenta a mais. Então, quanto mais ferramentas a gente souber, melhor para a gente usar na programação. Então, com isso, a gente encerra agora essa parte das ferramentas e agora no próximo vídeo eu vou mostrar um pouco mais da sintaxe e da programação do Python em si.